Não temos todos, nós, o mesmo Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão seremos desleais uns para com os outros, desprezando a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá foi infiel a Deus e cometeram-se ações horríveis em Jerusalém e em Israel. Desrespeitaram o santuário que o Senhor tanto ama. Casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. O Senhor há de afastar da comunidade de Jacó todo aquele que fizer isso, bem como a sua família, mesmo que tenham apresentado ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. E há outra coisa que fazem. Inundam de lágrimas o altar do Senhor e choram com grandes lamentos, porque o Senhor se recusa a aceitar a vossa oferta e não lhe agrada que lhe a apresentem. Mas perguntarão por que não aceita. Porque o Senhor foi testemunha de que faltaste à promessa que fizeste à mulher com quem casaste quando eras jovem. Era a tua companheira e prometeste-lhe fidelidade. Não fez Deus de ambos um só corpo e um só espírito? E para quê? Para que os descendentes lhe sejam consagrados. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à promessa que fez à mulher da sua juventude. Pois quem deixa de amar a mulher e a abandona, fica coberto de violência. Palavra do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à sua promessa. Vamos voltar à palavra do nosso Deus. Volta lá a abrir a tua Bíblia, por favor. Nós estamos em Malaquias, já fizemos a leitura do texto bíblico. A mensagem que eu te quero pregar neste domingo tem o título de Curar a crise do teu casamento. Curar a crise do teu casamento. Quando nós falamos do profeta Malaquias, nós já vimos a primeira mensagem. Eu antecipei logo com os irmãos que assuntos assim exigentes são tratados. O dos casamentos é um deles. E eu gostava de começar por te dizer que quando nós vivemos de paixão em paixão, podemos ir parar a muitos lugares, mas não vamos parar ao casamento. Se tu viveres de paixão em paixão, provavelmente, se não és casado, não vais casar, ou, sendo casado, não vais terminar no casamento onde estás. Então, eu sei que estou a estabelecer já uma comparação muito drástica, mas quero começar por partilhar que quando nós vivemos de paixão em paixão, de ânimo em ânimo, nós não ficamos casados. Porque, em primeiro lugar, provavelmente não vamos acreditar assim tanto no casamento. Ou se já estivermos casados, a paixão pode levar-nos para fora do casamento. O modelo, já que estamos a falar de casamentos, é Jesus, que curiosamente é um homem solteiro. Não sei se já pensaram nisso. É um homem solteiro. Então, o modelo é dado pelo solteiro Jesus. Mas tu não te podes esquecer que Jesus não somente foi solteiro, mas ele é hoje noivo. E será marido. Porque ele está sentado à direita do Pai. Acabamos de entoar um cântico que recita o credo. Ele está sentado à direita do Pai e ele é chamado o noivo. Este solteiro está noivo. E este noivo vai se casar. E vai casar-se com a igreja, que é a comunidade feita de nós. Portanto, o modelo para a crise do teu casamento está em Jesus, que apesar de ter vivido uma vida solteiro aqui, ele é noivo e vai ser o marido da igreja. Vamos orar estas coisas para que toda esta mensagem possa vir ao encontro das necessidades de cada pessoa aqui. Querido Deus, o nosso coração rapidamente fica destapado quando nós estamos a louvar-te. Alegria e tristeza também, eventualmente. Ó Senhor, quando nós estamos enquanto família, acontecem várias coisas especiais. Nós vivemos a verdade das nossas vidas, com despedidas, com regressos. Senhor, e temos aqui uma mensagem que não é uma mensagem qualquer. Ajuda-me a pregá-la com convicção, com cuidado. Ó Senhor, e que ela esteja a alimentar todos. Há pessoas aqui que são casadas, há outras que não são casadas.
mas que esta palavra sirva para alimentar todos, porque é Jesus aquele em quem nós confiamos. E é por isso que nós te pedimos que no final desta mensagem o nosso amor por Jesus esteja maior ainda e que a nossa dependência do Espírito Santo esteja também maior ainda. Oramos isto tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos voltar até à palavra. Eu vou dar-te uns segundos para tu voltares a ler assim na diagonal o texto bíblico, para voltares a contextualizar-te com o texto. E o texto próximo, à medida que o sermão for avançando, eu vou citando alguns versos, mas quero dar-te alguns segundos para tu voltares ao texto. Voltares a estar sintonizado com este profeta que nos calhou no verão de 2025. Deixa-me confessar-te, até em férias, a crise dos casamentos desta igreja consegue rastejar até ao Algarve, onde eu e a minha família estávamos. Portanto, até de férias, quando nós temos sempre expectativas de ficar mais desligados, mas até de férias, há alguns dos casamentos em crise nesta igreja rastejaram até nós. Para ser sincero, deixa-me usar esta expressão, este bicho rastejante que é a crise do casamento, não é um bicho estranho para mim. Por uma razão muito simples. Eu fiz esta pergunta no primeiro turno e vou fazer agora. Porquê que, para mim, não é estranho este bicho rastejante que é a crise do casamento? Porquê que acham que para mim não é estranho? Porquê que para mim não é estranho, meus irmãos? Porque eu sou casado. Portanto, quando a pessoa é casada, sabe que crises fazem parte do casamento. Mas eu quero reconhecer que neste último ano letivo, e quando eu falo do ano letivo, portanto estou a falar do ano que começou ali em setembro de 2024 e que está a terminar agora. No último ano letivo cresceram duas coisas ao mesmo tempo, que contribuíram para que eu e o pastor Filipe quiséssemos ir para este estranho livro de Malaquias. Uma das coisas foi a crise de casamentos na nossa igreja e a convicção de que nós precisávamos falar do assunto sempre de Bíblia aberta. Tu encontras essa afirmação aí e eu quero dar-te este contexto. Portanto, quero dar-te o contexto que ao longo do ano 24 e 25, por várias razões, eu e o pastor Filipe fomos-nos apercebendo, porque graças a Deus somos uma igreja chegada, onde as crises chegam até nós, e fomos percebendo que nós precisamos de tratar aqui de assuntos de casamento, porque há crises em casamentos. Haver crise em casamentos, como comecei por partilhar contigo, para haver uma crise no casamento, só é preciso haver um casamento, está bem? Portanto, não, vamos desdramatizar, nesse sentido quero desdramatizar. Para quem não quiser ter crises no casamento, e eu acabo sempre a dizer umas frases à lá para Alice, aqui durante a mensagem, mas para quem não quer ter crises no casamento, o segredo é simples, é não casar, naturalmente. Agora, vai depois viver as crises de não estar casado. Portanto, já percebeste, a moral é, vais sempre ter crises, vais sempre passar por crises. Agora, é verdade que eu também quero valorizar este último ano letivo como um ano letivo em que, pastoralmente, nós sentimos que precisamos tratar deste assunto. E foi por isso, não foi a única razão, mas foi uma das razões que contribuiu seriamente para nós escolhermos este livro deste querido profeta Malaquias. Neste profeta do Velho Testamento, e como temos lembrado em cada domingo, o contexto, temos sempre lembrado, o contexto era de expectativas frustradas. Então, resumindo muito, o que é que estava a acontecer aqui para este homem dizer o que está a dizer, inspirado por Deus? Assim, muito resumidamente, crê-se que cerca de 100 anos depois do regresso dos judeus do cativeiro da Babilónia, portanto, cerca de 100 anos depois de uma experiência muito difícil, a vida não estava a corresponder às expectativas que normalmente nós temos depois de uma coisa muito difícil de terminar. Já tenho repetido isto. Quando termina uma coisa muito má na nossa vida, geralmente as nossas expectativas sobem muito. Então, cerca de 100 anos depois, as expectativas estavam a ser frustradas. O povo não estava a ter a vida que queria e, por outro lado, o próprio povo, sendo judeu, adorador do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não estavam a ser uma grande coisa no que diz respeito a essa adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por causa disso, partilhei isto convosco, por 6 vezes, assim, uma maneira de nós esquematizarmos o livro de Malaquias e termos um acesso a um livro que foi escrito há muito tempo noutro contexto. Uma maneira de esquematizarmos é entendermos as tais 6 acusações que Deus faz. Ao longo do livro de Malaquias, 6 vezes Deus vai fazer acusações ao povo e 6 vezes o povo vai perguntar: como assim?
Por isso, nós decidimos dar a esta série de mensagens o título de Dúvidas Sinceras. Portanto, porque sinceramente o povo vai perguntar a Deus quando ouve Deus a fazer acusações. Falei-vos de 6 acusações. A primeira, como nós já vimos há algumas semanas, é a acusação que, de facto, o povo duvida que Deus ama o povo. A segunda tem a ver com o facto de a adoração que aquele povo estava a prestar estava com anemia. Há 2 semanas eu falei-vos disso e o pastor Filipe juntou-se e explorou o assunto mais ainda na entrada do capítulo 2, na mensagem dos sacerdotes modernos. Aliás, vocês podem encontrar sempre todas as mensagens na internet. Eu encorajo-vos, se tu perdeste alguma, vai à internet e ouve. Ainda por cima, hoje a internet tem uma coisa fantástica que tu gostavas que desse para fazer agora, comigo, né, que é aumentar a velocidade. E, portanto, tu vais e um sermão que leva 40 minutos, sei lá, se tu conseguires, pode até levar quase metade do tempo. Portanto, uma das coisas que já nós partilhamos convosco, com a Igreja, é as 2 primeiras acusações. A primeira acusação é: vocês duvidam que eu vos amo, e isso é grave. A segunda acusação é que vocês não estão a adorar como deve ser, diz Deus ao povo. Hoje a terceira acusação está relacionada com a crise nos casamentos. Que neste caso, como é que esta crise estava a acontecer? Neste caso, os homens estavam a deixar as mulheres, as suas esposas, porque se tinham apaixonado por mulheres pagãs. Mulheres que adoram, como diz o texto, deuses estranhos. E eu quero aqui só fazer um entre parênteses, porque ele é importante. No geral, quando tu lês a Bíblia, tu vais encontrar o fenómeno do divórcio, desde as páginas do Velho Testamento em relação ao Novo Testamento, sobretudo como algo que os homens fazem às mulheres. Porque, como tens a ideia, o relacionamento entre homens e mulheres não era exatamente o mesmo que hoje existe. É por isso que quando tu tens a Bíblia a falar de divórcio, geralmente são homens que deixam as mulheres, porque não vais encontrar na Bíblia a mesma facilidade em as mulheres se divorciarem dos homens. Era uma sociedade diferente. Então o que é que estava a acontecer? Aqueles homens tinham casado, eles eram judeus e tinham casado com mulheres judias, mas tinham encontrado pagãs que os tinham apaixonado. E, portanto, tinham deixado o casamento original. Nós vimos que isto já era um problema. Para aqueles que já estão na Lapa há mais tempo, talvez se recordem, aí por volta de 2016, nós demos uma série de mensagens com base no livro de Esdras e Neemias, que é mais ou menos na cercania deste tempo, do tempo de Malaquias. E na altura vimos que Esdras e Neemias, ao regressarem do cativeiro da Babilónia, tiveram de tratar deste mesmo problema. Portanto, do casamento de crentes, judeus, com descrentes, com pessoas que não acreditavam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, isto significa que, com expectativas por cumprir, os adoradores daquela altura encontravam paixões novas que os levavam a quebrar compromissos antigos. E a maneira como te estou a dizer isto, que tu podes encontrar agora aqui projetado, é a maneira também de trazer o contexto de há mais de 2000 anos para o nosso hoje. É sempre importante, quando tu lês a Bíblia, não estares a ler a Bíblia apenas como quem vê um documentário do National Geographic, a dizer assim, que interessante as coisas que se passaram no passado. O importante, quando tu lês a Bíblia, é lembrar-te que quando a Bíblia é lida, ela não te mostra apenas aqueles pecadores sobre os quais tu estás a ter informações nas páginas da Bíblia. Quando tu tens informações acerca daqueles pecadores específicos que estão nas páginas da Bíblia, tu tens informações acerca de ti próprio. Porque a Bíblia, ao revelar, é um espelho de quem nós somos. E por isso esta frase tenta fazer a aproximação entre os desafios que aquelas pessoas estavam a viver e os nossos desafios hoje. Quais são? Quando nós temos expectativas frustradas, expectativas por cumprir, os adoradores que somos nós, facilmente podemos encontrar paixões novas que nos levam a quebrar compromissos antigos. Eu não quero que tu te sintas moralmente superior em relação a estes pecadores na Bíblia. Esta não é uma igreja para gente que se sente moralmente superior. Esta é uma igreja para gente que, quando lê a Bíblia, percebe que se está a ver ao espelho. Que, naturalmente, não se consola apenas do diagnóstico do seu pecado, quer ser santa, mas que, de facto, se reconhece no pecado dos outros. E este era o pecado que estava a acontecer. Expectativas por cumprir. Os adoradores encontram paixões novas que os levam a quebrar compromissos antigos. Vamos ver como é que isto acontece no texto. Agora aquela parte assim mesmo mais aula de português.
Volta aí até ao texto e tu vais ver como é que Malaquias faz isto acontecer. Vamos ver como é que textualmente acontece. Se tu chegares ao verso 11, reparas que há aí uma acusação primeira. Qual é a acusação que tu encontras aí no verso 11? Vamos responder que é para isto ser animado. Qual é a acusação que tu encontras no verso 11? O povo é infiel. Aqueles judeus estão a ser infiéis. Portanto, vamos dizer assim, esse é logo o ponto de partida. O ponto de partida não é um ponto positivo. É um ponto, de facto, de infidelidade do povo de Deus. Então, sob a acusação primeira do povo ser infiel, tu no verso 12 e 13 encontras o povo a perguntar: Senhor, porquê é que tu não aceitas aquilo que nós te estamos a dar? Então, basicamente, verso 12 e 13 apresenta ao povo choroso, a dizer: Senhor, porquê é que tu não aceitas os nossos sacrifícios? Porquê é que tu não aceitas o nosso culto? Porquê é que tu não aceitas a nossa devoção? Ao que o Senhor responde entre os versos 14 e 16: porque vocês não aceitam o que vos dei através dos vossos casamentos. Muito resumidamente, olha lá para o texto outra vez, para perceberes como ele funciona. É importante interpretarmos bem o texto. Sob a acusação primeira de o povo ser infiel, o povo choroso: oh Senhor, tu não aceitas aquilo que nós te damos. E Deus diz assim: sabem porque é que eu não aceito aquilo que vocês me dão? Porque vocês não aceitam aquilo que eu vos dei através dos vossos casamentos originais. O texto bíblico é por isso sugestivo. E o texto bíblico, o que ele nos quer sugerir é que não faz sentido nós separarmos a devoção que nós devemos a Deus do casamento que ele criou para nós. Semana passada o pastor Filipe falou sobre isto. Há 2 semanas eu falei sobre isso. Devoção, adoração. Nós temos de ser bons adoradores. Mas repara bem o truque em que aquela gente estava a cair. Eles, no fundo, estavam a querer separar a devoção deles do casamento que eles tinham. E por isso, chorosamente, diziam: Senhor, porquê é que não aceitas aquilo que nós te damos? E Deus diz: porque tu não podes separar a tua devoção do teu casamento, naturalmente falando para quem está casado. Então pensa nisto. Para quem está casado, não é possível separar como amo Deus de como amo com quem casei. Encontras essa afirmação agora aqui projetada. Para quem está casado, não é possível nós separarmos o modo como amamos a Deus do modo como nós amamos a pessoa com quem casamos. Idealmente, o que é que todos nós desejamos? Idealmente, nós desejamos que a cada momento nos sintamos a amar muito a Deus e nos sintamos a amar muito a pessoa com quem casamos. O que é que eu desejo que me aconteça todos os dias? Que eu acorde pela manhã muito crente em Jesus e muito apaixonado pela Ruth. É isso que eu desejo. Mas temos de reconhecer, e agora estou a falar para aqueles que estão casados, naturalmente, mas temos de reconhecer que muitas vezes a nossa vida não é caracterizada por este ideal. Há de haver momentos em que tu até te sentes a amar muito Deus, mas não a amar assim tanto a pessoa com quem casaste. Também pode haver momentos em que tu te sentes a amar menos a Deus e a amar mais a pessoa com quem tu casaste. Mas o que a Bíblia te está a querer explicar uma vez mais, e agora no profeta Malaquias, é que tu não podes separar uma coisa da outra. Isto também está relacionado com um texto que frequentemente nós mencionamos aqui na igreja, que é aquele texto lá em João, quando João diz: pessoal, é fácil dizer que nós amamos a Deus. É muito mais difícil amarmos a pessoa de carne e osso ao nosso lado. É através do modo como eu me relaciono com a pessoa ao meu lado que se testa a qualidade do meu amor por Deus. Ainda há pouco tempo nós estivemos a estudar isto também na nossa igreja nova, que estamos a abrir lá em Algés, falando nos 10 mandamentos. Portanto, é o modo como tu te relacionas com os outros que vai dizer se tu, de facto, tens ou não os sentimentos positivos que afirmas acerca de Deus. Agora reparem o que isto significa para nós que estamos casados. Significa que, de facto, nós não podemos separar o modo como amamos Deus do modo que amamos a pessoa com quem casamos. O que significa que, naturalmente, o casamento é de uma ordem de delicadeza máxima, de importância máxima para aquele que acredita em Deus. Repara, tu podes vir esta manhã e estar a passar por dificuldades no casamento e, de certa maneira, o melhor que consegues é tentar separar uma coisa da outra. Mas o melhor que vais trazer da igreja hoje é perceber que não o deves fazer. O melhor que podes trazer hoje, daqui, para aqueles que estão casados, é entender que, de facto, Deus não planeou
que tu separasses a tua adoração do modo como estás casado. Sabem, é por isso que há tanta hipocrisia, muitas vezes nas nossas igrejas. Deus, permitam-me usar uma expressão um pouco radical, mas Deus tem nojo de uma adoração de alguém que, estando casado, está completamente mal com o seu esposo ou com a sua esposa, mas depois está lá à frente a ser um grande adorador. É por isso que nós nos escandalizamos, e infelizmente estas histórias hoje chegam tão facilmente a nós por conta da internet, mas é por isso que nós nos escandalizamos, e nesse sentido com razão ficamos escandalizados, quando certas pessoas que têm responsabilidades espirituais vêm a público os problemas no casamento que existem. Repara, o problema não é ver problemas no casamento, porque isso há sempre. Mas o problema é quando já existe uma contradição tão grande que aquela pessoa declara amar muito a Deus, mas de repente se revela que o amor que ela tem com a pessoa com quem casou não é grande coisa. E não é suposto que assim aconteça. Aqueles judeus, apesar de terem vivido há mais de 2000 anos do que nós, não são muito diferentes de nós. Provavelmente os casamentos que viviam traziam sentimentos de expectativas por cumprir, que os inclinava para novas paixões. Eles não são muito diferentes do que nós. Se nós estivermos diante de expectativas frustradas, é natural que comecemos a ganhar olhos para novos projetos, para novas paixões. Nessa medida, e há aqui um aspecto que eu quero chamar, ele é um detalhe, mas eu acho que ele é um detalhe com interesse. E eu queria partilhar esse detalhe convosco. Acontecia até uma contradição. Porquê? Porque era preciso mudarem mais os crentes para casarem para descrentes, do que mudarem os descrentes para casarem com crentes. Vou voltar a dizer. Mas essa é uma das coisas que acaba por estar aqui sugerida no texto. A mudança que é preciso haver na personalidade de alguém que crê para se envolver com alguém que não crê é muito maior do que a mudança que precisa de haver em alguém que não crê para se envolver com alguém que crê. Por isso é que Deus reage de um modo tão furioso com o abandono das mulheres crentes para estarem com mulheres que agora são deuses estranhos. Porque significa que para eles acharem que uma mulher descrente era um melhor negócio do que a mulher crente, eles já tinham de ter abandonado a identidade deles de adoradores do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estão comigo ainda? Voltar a repetir. Para um crente achar normal apaixonar-se por um descrente, ele tem de abdicar da sua identidade de adorador do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Já para um descrente se interessar por um crente, não é tão difícil assim. Porquê? Porque, de certa maneira, o descrente já vive numa lógica de paixão em paixão, porque ele não tem a sua identidade fundamentada no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vou tentar dar uma ilustração, eu espero que não seja má, eu tentei no primeiro, não sei se foi boa, mas quero dar esta ilustração e vou fazer aquilo que geralmente pode não dar bom resultado, que é dar um exemplo próprio. Eu, quando estava na faculdade, vai fazer 30 anos, o tempo passa, quando eu estava na faculdade, talvez até por uma questão de proteção, eu não só queria falar de Jesus, naturalmente, mas falava, dizia que era crente, ganhei uma alcunha, havia um jogador argentino chamado Batistuta, e eu ganhei essa alcunha, não por ser bom a jogar futebol, mas porque dizia que era Batista. Então os meus colegas chamavam-me o Batistuta. E quando as conversas avançavam mais e entravam, sei lá, imaginem, em assuntos de questões de sexualidade, eu aproveitava, vejam bem a figura que eu fazia, eu aproveitava até para dizer que não só era crente, como queria casar virgem. Imaginem, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, ali na Avenida da Gulbenkian, não é propriamente o maior ninho de pureza sexual que existe em Lisboa. Portanto, imaginem um universitário a dizer eu sou crente, eu sou batista, eu quero casar virgem. Aquilo, naturalmente, a minha vida social, já estou a imaginar como é que era. Agora, porquê é que eu estou a contar esta história? Porque eu quero dizer uma coisa, e agora pode parecer que eu não me quero orgulhar do que eu vou dizer, mas eu quero que tu percebas isto. Até naquele contexto, com a triste figura que eu tinha, até naquele contexto, eu encontrei miúdas descrentes que me achavam graça. De facto, é o mundo ao contrário, eu sei. Mas imaginem, muita droga, basicamente, não é? Mas o meu ponto é este. Se até
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nos anos 90, um miúdo que afirma que é batista e quer casar virgem, encontra miúdas que até estavam a favor dele, o que eu te quero dizer é que é a coisa mais normal um descrente interessar-se por um crente. E lembro-me na altura, até, das poucas vezes que isso aconteceu, haver a expressão de uma disponibilidade da pessoa que não era crente, ao interessar-se, até estar disponível para ir para a igreja comigo. Claro, são coisas que as pessoas prometem sem pensar bem naquilo, mas o ponto que tu percebes é, não é estranho que um descrente se interesse por um crente. O estranho é o contrário, que o crente se interesse por uma descrente. Porque significa que na tua identidade tu tens de mudar a um ponto tal que já não podes ser caracterizado por aquele que adora o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Adora o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é isto também que motiva a ira de Deus. Como é que vocês podem ter dado a volta ao texto? Porque que os pagãos se interessem por vocês, isso até dá para compreender. Mas que vocês se interessem pelos pagãos. E vamos ser sinceros, porque eu não quero dar aqui uma ideia do santo do pau oco, não é? Todos nós, quer dizer, não vou dizer todos nós porque eu não conheço a vida de toda a gente, mas pelo menos posso falar de mim e de boa parte das pessoas que conheço. Nós não somos estranhos aos encantos das pessoas descrentes. Por isso é que temos de encarar esta questão com a coragem que o texto nos pede. Por isso é que temos de encarar esta questão com a exigência que o texto nos pede. Porque todos nós somos susceptíveis aos encantos dos pagãos. Mas nós queremos ir além dessa susceptibilidade. Então, logo, não é disparatado nós concluirmos que saltar de paixão em paixão é coerente com aquele que não adora o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Saltar de paixão em paixão é coerente com quem não tem em Deus a base da sua vida. Já nós, crentes, somos chamados a olhar com uma lente diferente da lente das expectativas frustradas. Isto tem a ver com família, tem a ver com fé, tem a ver com tudo. Encontras essa afirmação agora aí. Saltar de paixão em paixão é coerente com a pessoa que não tem a sua identidade de adorador de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso é que Deus se zanga quando eles abandonam as mulheres da sua juventude. Saltar de paixão em paixão é a coisa mais normal com qualquer pessoa que tem a sua identidade noutro lugar qualquer. É isto que o texto também nos está a querer dizer. Uma vez mais, o texto deixa claro que Deus tem sentimentos fortemente negativos contra o casamento que é feito fora da fé e contra o divórcio. E eu preciso dizer isto, não é uma coisa nova, este faz parte do ensino da nossa igreja. Eventualmente, se estás a visitar, pode ser uma surpresa se não conheces bem a nossa igreja, mas é uma coisa que faz parte do ensino da nossa igreja. A Bíblia é clara na condenação que dá a casamentos entre crentes e descrentes. Portanto, reparem, deixem-me dizer isto. Até porque acabei de dizer que todos nós somos susceptíveis aos encantos de pessoas que não são crentes. E deixa-me dizer, eu concordo. Às vezes diz assim, conheço descrentes que são muito melhores do que crentes. E eu não só concordo, como tenho vontade de dizer, às vezes eu encontro um crente que não é assim tão mau em relação a descrentes. Mas, de facto, todos somos sensíveis, todos somos material de ficarmos admiradores de pessoas descrentes. Portanto, quando a Bíblia afirma a condenação do casamento entre crentes e descrentes, não é porque não há nada de jeito a acontecer na vida dos descrentes. Quando a Bíblia afirma a condenação entre um casamento entre um crente e um descrente, não é porque os descrentes não têm encantos. É porque o encanto que deve sobressair não é o do descrente que me leva a querer estar com ele, mas é do Deus que deseja que haja sempre uma sintonia entre corpo e espírito. Por isso mesmo, olha para o verso 15. Olha para o verso 15. Dependendo da tradução que tens, na Bíblia para todos, fica mais simples compreender. Deixa-me voltar a ler. Verso 15. Não fez Deus de ambos um só corpo e um só espírito? E para quê? Para que os descendentes lhe sejam consagrados.
Portanto, tenham cuidado e que ninguém falte à promessa que fez à mulher da sua juventude. O que Deus está aqui a dizer é que o plano dele para o casamento não é apenas que haja uma união física. E uma união física é fundamental para que um casamento seja casamento. Provavelmente todos saberão, se alguém casar e não houver a união física através de relações sexuais, este casamento pode ser anulado. Porque todos reconhecemos que um casamento, para ser casamento, precisa da união física. Mas o que Deus está aqui a dizer vai além da coisa boa que a união física é. E todos nós aqui somos a favor da coisa boa que a união física é. Foi Deus que inventou, nem sequer foi o diabo. Portanto, todos nós somos a favor do dom do sexo nas nossas vidas. Mas o que está aqui a ser dito é que o plano de Deus não é apenas que fisicamente os casais se unam, mas que eles se unam fisicamente e espiritualmente. Porque Ele está a falar em que deve haver, neste caso, uma união que é física, que é corpo, e uma união que é espírito. Essa é a receita do casamento. Portanto, não ter o mesmo espírito, não ter a mesma fé, faz tanto sentido como não ter a partilha do corpo. Deixa-me só voltar aqui. É um entre parênteses, mas ele precisa de ser feito. Porquê é que nós somos tão claros a dizer que não deve haver casamentos entre crentes e descrentes? Por uma razão muito simples. Porque não faz sentido não haver sintonia espiritual, do mesmo modo que não faria sentido não haver sintonia física. Portanto, deixa-me dizer isto de um modo ainda um pouco mais radical, mas talvez nos ajude. Seria absurdo alguém casar nesta igreja e ser aconselhado a não ter uma vida sexual ativa. Certo? Quem é que alguém que se manifesta só para eu achar que não, sei lá, que me deu uma coisa má. Né? Quem é que acha que seria uma má ideia? Né? Quem é que acha que seria uma... Bem, quem é que acha que seria uma má ideia se eu vos recomendasse, depois de casarem, não tenham relações sexuais? Quem é que acha que seria uma má ideia? Pronto, os outros já foram arrebatados. Já estão acima desses prazeres. Portanto, o ponto é este. Da mesma maneira como seria absurdo eu, como pastor, vos recomendar, depois de tu te casares, a não teres relações sexuais, é absurdo tu casares-te com alguém com quem não tens unidade na fé. São absurdos da mesma maneira. Porque Deus planeou uma unidade de corpo e de espírito. Nunca vi ninguém a celebrar estar casado e não ter relações sexuais. Nunca vi ninguém a celebrar. E se assim acontece, é um desafio para ser vencido. Porque é uma questão de obediência bíblica. Então, qual é o sentido de alguém celebrar estar casado sem ter a mesma fé da pessoa com quem casou? É por isso que Deus mostra neste verso que o ideal é a junção das coisas. Por isto mesmo, quem estava debaixo deste erro, reparem bem o nível a que Deus leva isto. Quem estava debaixo deste erro de ter abandonado a mulher crente para se juntar a uma que adora deuses estranhos, o que é que diz no verso 12? E a Bíblia para todos ajuda. Qual é a consequência que deve acontecer para quem abandonou a sua mulher crente para se juntar com uma mulher descrente, pagã? O que é que diz o verso 12? Dependendo da tradução, eu sei que pode não ser tão fácil de compreender. O que é que deve acontecer? Força, digam lá, de uma maneira simples. Qual é a consequência que aparece aí no texto? Por exemplo, se tu leres na versão de João Ferreira de Almeida, na minha, que eu tenho do século XXI, diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que isto quer dizer, em português mais corrente, esta pessoa deve ser excomungada. Esta pessoa deve ficar fora da comunidade. Porque esta pessoa já agiu com uma base de desrespeito pela comunidade. Portanto, ela deve ficar fora da comunidade. É por isso que nós, enquanto igreja, naturalmente, é para nós um absurdo um casamento entre um crente e uma descrente. Ou entre uma crente e um descrente, seja qual for a combinação. Agora, reparem, também é verdade que, por causa disto, fica claro que Deus odeia mesmo o casamento com descrentes e divórcio, porque eles são agentes de separação. O primeiro separa o corpo do espírito e o segundo separa quem casou. Encontras essa frase aí? Porquê é que Deus é tão veemente na condenação? Porque o casamento com uma pessoa descrente é um agente de separação, porque separa o corpo do espírito, e o divórcio separa quem casou. Quando a pessoa lê tanta exigência com o casamento no Malaquias do Velho Testamento,
pode recordar que no Novo Testamento há vozes igualmente muito exigentes, e uma delas é do nosso próprio Senhor Jesus. Se fores a textos como Mateus 5, 31, 32, ou no capítulo 19, 4 a 9, tu vais ver que a voz de Jesus é tão imoderada como a voz de Malaquias acerca deste assunto. E aqui há um entre parênteses que eu preciso fazer, e é natural que haja questões que nasçam. Aliás, vocês sabem, o pastor Filipe já anunciou isso, uma das coisas que fazemos na reunião de quinta-feira, são todos bem-vindos a estar entre as 8 e as 9h30, mais tardar, é que nós trazemos questões. Portanto, há muita pergunta que numa mensagem destas naturalmente aparece. E eu gostaria que tu honrasses as tuas perguntas e as trouxesses. Geralmente é melhor se enviares antecipadamente pela internet ou para geral@igrejadalapa.pt, se tens o meu número ou o número do pastor Filipe, envia para nós, mas porque eu sei que há muitas questões que podem surgir sempre que o assunto é casamento e divórcio. E também é importante dizer, o ensino da Igreja acerca disto pode ser encontrado na nossa declaração de fé. As coisas importantes estão todas na nossa declaração de fé, que é o material que nós usamos para todos aqueles que querem ser membros e fazem o curso de preparação. Quero recomendar o curso de preparação. Eu e o Tiago Ferreira, o diácono Tiago, nós estamos muito contentes porque temos 20 pessoas agora a fazer o curso, estamos mesmo contentes, há muita gente a fazer. Quero encorajar-te, se estás aqui, se não te batizaste, faz este curso para te batizares, ou se já te batizaste, faz este curso para fazeres parte da Igreja. E, portanto, lá na nossa declaração de fé, que é estudada nesta classe, tu encontras as questões de afirmação da nossa Igreja e de negação em relação à questão do casamento e divórcio, mas deixa-me só aqui fazer um entre parênteses, porque senão também podia ser descuidado da minha parte. Nós acreditamos que, porque Jesus fala em cláusulas de exceção, nós acreditamos que há circunstâncias excepcionais em que o divórcio pode ser admitido, em que o divórcio pode ser não uma solução, mas vamos chamar-lhe assim, o mal menor. Por exemplo, não temos a posição da Igreja Católica Romana, que, por exemplo, não reconhece o divórcio em condição nenhuma. Porquê é que nós temos esta posição? Porque a Bíblia fala, Jesus fala de condições de exceção. Mas agora, só para fechar este entre parênteses, eu quero dizer, sim, nós acreditamos que em algumas circunstâncias o divórcio é permissível, porque a Bíblia fala disso, Jesus fala disso, mas achamos que é sempre preciso fazer o que eu estou a tentar fazer agora. Quer dizer, sim, é uma exceção e não uma regra. É uma exceção e não uma regra. Porquê? Porque Deus odeia o divórcio. Portanto, até quando ele é o mal menor, é sempre... E deixem-me dizer isto até para encorajar a Igreja. Nós temos divorciados entre nós, que a Igreja apoia, naturalmente. E isso significa que a Igreja tem a experiência de reconhecer, muitas vezes, o divórcio como um mal menor, mas de reconhecer também as consequências do divórcio. Eu estou aqui para afirmar agora a coisa positiva que tem de ser a nossa esperança num Deus que pede tanto de nós. Malaquias usava uma linguagem muito exagerada. Ele falava em profanar o santuário no Senhor, que é o verso 12 que nós vimos. Jesus, por exemplo, olha bem a linguagem de Jesus. Jesus, então, era mesmo radical. Dizia, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já, vocês sabem, no coração já adulterou com ela. Dá vontade de perguntar, mas quem é este solteirão que está a meter o casamento lá em cima, ele que não tem experiência nenhuma, ele não sabe com quem é que eu casei? Está agora Jesus, nunca casou, a dizer estas coisas, com esta radicalidade toda, este exagero todo, mas quem é que é ele para me ensinar? Ele não sabe o que é estar casado com a minha mulher, ele não sabe o que é estar casado com o meu marido, ele não sabe a minha vida. Porquê é que Jesus, que é solteiro, mete o casamento tão lá em cima? Deixa-me responder-te. Porque o Jesus solteiro é também o Jesus melhor noivo e marido de sempre. Encontras essa pergunta, encontras essa resposta aí. Porquê é que tu tens de estar a aprender com um solteiro acerca de como deves viver o teu casamento, ou mesmo acerca de como deves viver antes de casares, independentemente de se vais casar ou não vais casar? Porque Jesus é o melhor noivo e marido de sempre. Jesus é a prova de que quando Deus junta mesmo. Vou chamar a banda para já estar aqui pronta para terminar. Jesus é a prova de que quando Deus junta mesmo. Banda, é banda, não é só o Nando, é mesmo a banda. Venham já, por favor. Quando Deus junta mesmo. Quando Deus junta corpo e espírito. Sabem porque é que nós somos tão exagerados a falar nestes assuntos? Sabem porque é que nós somos tão exagerados a falar no assunto do casamento entre crente e descrente?
Porque o exagero foi de Jesus. Podia ter enviado só uma carta, ou podia ter enviado uma mensagem do céu, mas ele foi exagerado ao ponto de vir em carne e osso. Ele foi exagerado ao ponto de expor-se a um trabalho de parto. Vejam bem o exagero. Ele podia ter mandado só a mensagem do céu. Tinha meios para fazer isso. Mas Jesus foi exagerado ao ponto de ele se tornar a própria mensagem. Ele nasceu. Nós acabamos de cantar o credo. Isto tem tudo a ver com o credo apostólico. Porquê é que nós somos exagerados a dizer assim, não faz sentido uma pessoa com fé casar com uma pessoa sem fé? Porque o exagero foi de Jesus, que se expôs a passar por um trabalho de parto para ser um bebê, para ser uma pessoa. Podia ter mandado apenas um exército de anjos para dar a mensagem da salvação. Mas ele tornou-se a mensagem da salvação. O exagero não é nosso, o exagero é de Jesus, que ainda por cima se deu ao ponto extremo de morrer. Nós temos aqui uma cruz, que para todos os efeitos é um instrumento de tortura antigo. Isto é um instrumento de tortura antigo que nós hoje temos como, paradoxalmente, como um sinal de vida. O exagero foi de Jesus, que fez questão de não mandar apenas uma mensagem espiritual. O exagero foi de Jesus, que se tornou a mensagem espiritual, mas a mensagem física, a mensagem que une espírito e une corpo. É por isso que não faz sentido um casamento entre um crente e um descrente, porque ele promove uma desunião que Jesus rejeitou. Jesus veio em corpo, Jesus veio em espírito. Jesus é a prova que quando Deus junta, junta mesmo. Ele une corpo e espírito. Jesus é a prova que quando Deus junta, junta mesmo, porque junto em Jesus está Deus e está o homem. Ele tornou-se homem. Jesus é inteiramente Deus e é inteiramente homem, porque quando Deus junta mesmo. Ele está a esta hora na sua condição divina e na sua condição humana. E quando Deus, em Jesus, junta Deus e homem, significa que a preocupação dele com pessoas é a maior possível. Quando Deus junta mesmo, junta corpo e espírito. Quando Deus junta mesmo, junta Deus e homem. Quando Deus junta mesmo, junta homem e mulher. É uma das minhas frases preferidas no meu ministério pastoral. É aquele momento em que no casamento eu posso dizer: quem Deus juntou, nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher separa. Porque quando Deus junta mesmo. Junta corpo e espírito. Junta Deus e homem. Junta homem e mulher. As implicações disto aplicam-se a casados, mas aplicam-se também a solteiros. Porquê? Porque tu só vais querer viver de paixão em paixão quando desistes de um padrão mais elevado, que é aquele do amor que persiste até quando a paixão não persiste. Que é o amor medido pela cruz. Olha para essa frase agora aí. Tu só vais querer viver de paixão em paixão quando desistes de um padrão mais elevado que o padrão da paixão em paixão. Que padrão é esse? É o amor que vai onde as paixões não chegam. É o amor medido pela cruz, como diz aquele hino. Quero terminar fazendo-te uma pergunta. Porque intencionalmente trouxe aqui uma dicotomia entre amor e paixão. Todos nós, eu sou a favor de que, por exemplo, estando casado com a Ruth, eu sou completamente favorável que todos os dias me sinta apaixonado por ela. Sei que a Ruth todos os dias está apaixonada por mim. Isso eu sei, é claramente seguro. Okay? Mas para vocês, tem uma vida diferente da minha. Não. Vocês percebem o que eu quero dizer? Qualquer pessoa que é casada sabe que, sendo este o ideal, isto não caracteriza o nosso dia-a-dia. Nem sempre tu te vais sentir apaixonado pela pessoa que amas. Por isso, deixa-me perguntar-te, e é a última pergunta que eu te quero fazer. Tu achas que quando Jesus estava a ser crucificado pela humanidade, ele estava muito apaixonado pela humanidade? Eu acho que não. Sabes porquê? Porque uma das coisas que Jesus disse naquele momento foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E este não é o tipo de declarações apaixonadas que a gente faz. Naquele momento, deixa-me usar esta figura, Jesus, podendo não estar muito apaixonado pela humanidade que o crucificava, ele fazia por ela uma coisa melhor
do que a paixão. Ele amava até ao fim. É assim que o evangelista João descreve a qualidade do amor de Jesus. Ele ama até ao fim. Portanto, pensa nisto. Talvez Jesus não estivesse apaixonado pela humanidade na hora em que a humanidade o crucificava. Mas talvez ele estivesse a fazer aquilo que a paixão, sendo passageira, não consegue fazer, que é amar até ao fim. É amar para sempre. A minha pergunta para ti agora é: por que hás de tu viver de paixão em paixão, amealhando expectativas frustradas, no lugar de afirmares que Deus te ama até quando tu te sentes frustrado? Eu disse-te que o título do sermão é Curar a Crise do Teu Casamento. E tu provavelmente vais... Olha, estou a sentir que não estou completamente com a crise curada, mas eu gostava que tu ponderasses nisto. Uma das coisas que provavelmente está a contribuir para a crise do teu casamento é tu viveres de paixão em paixão. Eu não estou a dar-te a certeza que é este o problema, mas este pode ser um problema. Tu sentes-te com expectativas frustradas, tu querias uma coisa melhor e, de repente, a paixão por outra coisa parece-te melhor do que o tédio de ficares no teu velho compromisso. Mas lembra-te que o amor de Deus por ti foi tão perfeito que até quando não era emocionante tu seres amado, Ele amou-te. Até quando não era atraente tu seres amado, Ele amou-te. Para que tu soubesses amar quando não é atraente amares quem deves. Para que tu soubesses amar quando não estás propriamente apaixonado por quem deves amar. Para que o nosso amor fosse mais do que uma paixão feita do momento em que eu me devoto agora a isto, mas amanhã vou-me devotar àquilo. Portanto, talvez a crise de muitos dos nossos casamentos seja nós não admitirmos que somos amados até quando não é uma grande emoção alguém nos amar. Ainda assim, Deus não falha connosco para que tu tenhas o poder de não falhar com os outros. Claro que a minha oração final também será a que Deus remova todas as dificuldades que nós atravessamos nos nossos casamentos para termos tempos mais apaixonantes. Eu sou completamente a favor. Mas quero-te lembrar que a base de quem tu és não foi a paixão máxima de Jesus por ti, mas foi o amor inquebrável de Jesus por ti. E talvez este seja um caminho que transforma mais coisas na tua vida e que te vai fazer poder chegar até ao fim e ouvires isso do nosso noivo, do noivo que nos espera enquanto igreja. Bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Permaneceste amando até quando as paixões não estavam no máximo. Por causa disso, mereces um amor que seja para sempre. Vamos responder com as nossas vozes, com o nosso canto. Obrigado, Senhor, porque quando abrimos a Tua Palavra nós encontramos coisas que vão além daquilo que pensamos, às vezes até daquilo em que acreditamos, daquilo que gostávamos de ler e ouvir. Obrigado porque a Tua Palavra é sempre maior do que aquilo que nós julgamos. Porque Tu, que não mentes, tens um poder para nos levar a uma vida que nós ainda não conhecemos e nós queremos viver a vida que Tu tens para nós, Senhor. Tu sabes os erros de cálculo, de viagem que nós temos cometido. Tu sabes, Senhor, que podemos até viver algumas consequências desses erros. Não é prazer nenhum para ninguém aqui, Senhor, ficar hoje apenas à sombra dos seus erros. O que nós queremos pedir-te é muito mais que Tu nos dás no Teu perdão, no Teu amor por nós, que é uma fé viçosa. Ó Senhor, em particular nesta hora eu peço-te, por exemplo, por aqueles que já estão casados com pessoas descrentes e que precisam de ganhar os descrentes através da sua fidelidade. Dá-lhes um amor fiel até ao fim, para que ele seja um testemunho claro do Teu próprio amor por nós. Senhor, eu peço por aqueles que passaram por experiências de divórcio, Senhor, e que vivem vidas que são muito mais além do divórcio que lhes aconteceu. Ó Senhor, e por isso aquilo que nós sabemos é que quando Tu nos guias, há sempre um futuro que nós cantamos, queremos no futuro, já hoje exprimimos isso. Ó Senhor, e por isso aguça a nossa inteligência espiritual para nós sabermos os próximos passos de fé a dar de seguida. Um deles certamente é
nós tirarmos da paixão o monopólio do nosso ânimo. Claro que nós queremos sentir paixão pelas coisas certas, mas como somos pecadores, muitas vezes sentimos paixão pelas coisas erradas e queremos que o teu amor persista sobre as paixões que não estão alinhadas contigo. É isso que nós queremos pedir. Dá-nos essa força. Faz com que este dia domingo seja vivido em alegria e descanso. Ó Senhor, impede-nos de estarmos a trabalhar hoje, de estarmos a amealhar preocupações. Hoje é dia para descansar em Ti, para termos a alegria em Ti, para adorarmos o Teu nome com mais vontade. E por causa disso, por causa desta refeição espiritual, que nós tenhamos mais fé nos dias de trabalho que se vão seguir, eventualmente nos dias de férias. É isso que nós pedimos. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém.